Olá, mais uma vez, sejam bem-vindos. Paz, saúde e bem sobre você e sua casa. Te convido nesse instante para mais uma vez nós nos curvarmos diante do Evangelho de Deus, para sermos curados e sermos aperfeiçoados e crescermos com essa consciência naquilo que é o perfeito e podermos assim imitar Jesus no chão da terra. Então você é nosso parceiro de caminhada agora para nós lermos juntos o Evangelho de Jesus, estudando a história dele dentro de uma ordem cronológica viável dentro dos 4 Evangelhos. Então nesse instante abra aí a sua Bíblia, por favor. Nós saímos lá de Lucas 18, nós lemos o último vídeo nosso, Lucas 18, onde nós vimos aí a parábola da viúva, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E agora nós voltamos aqui para o Evangelho de Mateus, no capítulo 19, e eu quero ler com vocês a partir do verso 3. É uma narrativa da questão do divórcio, que já foi lida também em Lucas, mas só em 2 versículos, que também é narrada por Marcos, mas só em 2 versículos no capítulo 10. A narrativa de Mateus, a partir do verso 3, é mais ampla, ele narra todo o contexto, e é onde Jesus vem corrigindo a injustiça na época, e aí ele diz para os homens que eles só poderiam, naquela circunstância, naquele momento, separar-se de suas esposas somente em casos de uma relação sexual ilícita. Como eu disse para vocês, não é uma lei, Jesus não está estabelecendo uma lei, é corrigindo a injustiça. Caso contrário, Paulo teria desobedecido Jesus, porque lá na carta aos Coríntios, no capítulo 7, a primeira, lá por volta do verso 10, Paulo dá essa opção para o cônjuge que se converte e o outro não. Caso esse que não se converteu não creia, é um incrédulo, que a carta de divórcio fosse dada. Então, ou seja, não houve um adultério naquele caso. Mas eu quero chamar a atenção de vocês, porque quando Jesus assim encerra dizendo que seria praticamente impossível os homens separarem das esposas naquele tempo, que as esposas não se separavam, praticamente não traíam seus esposos, diz o verso 10, disseram-lhe os discípulos, verso 10, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado, porque há eunucos de nascença, há outros eunucos a quem os homens fizeram assim tais, e há outros eunucos que a si mesmos se fizeram por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, que admita. E então aí se fala assim, não convém casar. Porque já estava no inconsciente coletivo da sociedade judaica a ideia de que o homem poderia ficar casando, praticando monogamias sucessivas, repudiando, dando carta de divórcio, casando, repudiando, dando carta de divórcio e casando. Então os discípulos assustam. Aí Jesus fala assim, o conceito que eu estou dando para vocês aqui é o conceito que vem desde sempre. Mas uma pessoa que não tem a mente de Cristo, que não carrega essa consciência, ele vai achar que ainda é possível servir a 2 senhoras, 3 senhoras, e não dá, gente. Não dá para servir a 2 senhores. Se não dá para servir a Deus e as riquezas, também não dá para servir a 2 senhoras, 2 senhores. Você sempre vai amar um e desprezar o outro. E aí Jesus introduz aqui um terceiro tipo de eunucos. No caso, o eunuco. E aí Jesus mostra que essa palavra eunuco, ela vai ganhar uma conotação diferente, porque para aquele tempo era o braço direito, era o líder, o chefe de uma casa, aquele que governava, aquele que cuidava do harém dos monarcas, que era um bom mordomo naquela casa e que dava conta de tudo. Esses eunucos nesse tempo, eles, na maioria deles, eram castrados mesmos. Eles eram castrados. Então Jesus diz para a sociedade judaica que está o escutando nesse momento, que não somente tem esses Sares Adam,
Esses eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, foram castrados de fato. Sofreram um trauma e ficaram impossibilitados, né, de uma possível relação sexual. Os judeus também conheciam os eunucos do sol, o eunuco natural, né, os sares ramá. Ou seja, aqueles que nascem congenitamente incapazes, sem libido, sem aptidão para uma pessoa do sexo oposto. Aí Jesus introduz um terceiro tipo de eunuco. Aí Jesus diz que há pessoas que se tornam eunucos por amor ao reino dos céus. Se entreguem inteiramente a essa obra, como ele, como Paulo e outros tantos que se fizeram eunucos por amor ao reino de Deus. E isso aí está para além de uma castração física, como Orígenes interpretou no século II e mutilou-se, castrou-se. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode servir a Deus como Pedro serviu e ter esposa e ter filhos como Pedro teve. Pedro não era um eunuco, não se tornou um eunuco por amor ao reino de Deus, ele continuou com sua esposa, com seus filhos. Então, eu não posso, religiosamente falando, obrigar as pessoas para servir a Deus, para assumir um cargo sacerdotal, pastoral, castrar-se, ou então se tornar um eunuco. Não, não é assim, não é dessa forma. Isso aqui é para aqueles que têm isso na mente, aqueles que resolveram fazer isso, decidiram, resolveram no coração. Esses que assim o fazem, não sem dores, aguenta o tranco. Aqueles que vão servir a Deus nas suas religiões, tendo isso aqui como uma imposição, não como uma resolução que brota do coração, ele não vai suportar os trancos. Vai acontecer tudo que vocês veem acontecendo dentro das religiões. Abusos e mais abusos, pedofilias e mais pedofilias, porque a pulsão continua lá dentro. Então tem que ser algo resolvido pela pessoa. Ok. Encerra-se essa parte, vamos para o verso 13 e verso 14 e verso 15, também narrados por Marcos no capítulo 10 e por Lucas no capítulo 18, mas a narrativa é a mesma. Ou seja, trouxeram-lhe então algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Ou seja, era comum entre os judeus pegar as crianças e levar para um rabino, para um líder espiritual, abençoá-los. Aqui as pessoas que ouviam Jesus já sabiam que Jesus era diferenciado. Ainda que não reconhecesse como Messias, o Cristo eterno, mas sabia que ali tinha uma pessoa diferente. E em assim vendo Jesus com essa sabedoria como mestre, eles levam as crianças. Só que no levar as crianças para Jesus abençoar, receber a dádiva real, conforme está escrito no Velho Testamento, os discípulos começaram a repreender, impedir que esses pequeninos chegassem até Jesus. Jesus os repreende e fala: não faça isso. Não faça isso. O reino dos céus não é só para os adultos. É para gente de todas as faixas etárias. Deixe-os vir a mim, porque deles é o reino dos céus. E aí Jesus os abençoa. Isso aqui tem lição para nós? Tem. Não despreze as crianças. Invista nas crianças. E eu quero chamar a atenção muito dos pais, muito das famílias, dos líderes de igrejas que rejeitam e não trabalham com essas crianças. Esquecendo que a criança é só para adultos, só para quem pode gerar renda, trabalhar, fazer isso. Não. Criança prega, criança é igreja de Deus. Ela é do reino de Deus, faz parte do reino de Deus. Nós temos que investir. Por exemplo, quando nós iniciamos há uns 8 anos atrás, 9, um trabalho lá no Planalto, bairro da nossa cidade, nós adotamos inicialmente 4 famílias. Mas a primeira coisa que a gente fez foi isso. Nós reunimos com os adultos, mas tem quem reúne com as crianças. Elas recebem a palavra. Elas crescem ouvindo essas histórias que salvam e que curam. A palavra está inculcada na mente delas. E eu queria dizer para você, pai e mãe, nesse momento de quarentena,
invista na vida dos seus filhos. Narrem para eles, contem para eles as histórias mais lindas de Jesus. Dê aos seus filhos essa herança, que é a mais importante de todas. Além do nome que você deu, não preocupa com os bens, não. Deixe Jesus no coração de suas crianças, seus filhos plantados. Não os embarace. E a você que quer ser igreja mesmo de Jesus, por favor, trabalhe com as crianças. Conte, narre, ensine-as a amar Jesus e a seguir Jesus desde pequenas. Mais na frente, no verso 16, essa narrativa do jovem rico é também narrada por Marcos, e na narrativa de Marcos, Marcos narra que ele vem até Jesus querendo ser salvo, querendo saber o que fazer para herdar a vida eterna, e ele ajoelha diante de Jesus. Observe que ele reconhece Jesus como alguém para além de um homem comum, como um grande rabino, um líder, um mestre. Na narrativa de Lucas, Lucas narra que esse cara era um cara de alta posição social. Ele tinha bens, não era um cara fraco. Ele tinha um pedigree bom, ele tinha muito dinheiro. Aqui na narrativa de Mateus, Mateus diz assim, eis que alguém, anônimo, mas eu já sei quem ele é, um homem rico, de uma alta posição, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Ou seja, amados, o judeu, uma grande parte dos judeus cria que um ato único aqui na terra, um ato de bondade, um ato heróico aqui na terra já garantia a entrada na vida eterna. Uma outra parte deles achavam que apenas o cumprimento da lei já garantia a vida eterna. E tinha uma parte deles também, como os saduceus, que não cria em nada para além da sepultura. Não cria em anjos, não cria em ressurreição. Eles achavam que a vida deles era comer, beber e guardar a Torá, guardar a lei de Moisés. Eram aqueles que eram os politicamente mais fortes de Israel e financeiramente falando. Então, quando Jesus diz guarda os mandamentos, é lógico que Jesus não está falando da literalidade dos mandamentos, porque ninguém consegue guardar todos os mandamentos, nós já discutimos isso. Não há ninguém que consegue ser perfeito na lei em função de eu ser uma pessoa caída, onde quanto mais me impõe leis, mais eu vou pecar. Quanto mais existe lei, mais a lei faz exacerbar em mim, crescer em mim o meu pecado, e me mata e me destrói. Então ele simplesmente responde. Quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Ou seja, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, é visível, é algo que as pessoas observam. Em termos de performance, todo mundo vai dizer, fulano é um cara moralmente correto. E crente, evangélicos, religiosos gostam muito dessa palavra moral. Interessante, moral não tem muito a ver com os evangelhos. O que tem implícito nos evangelhos é a palavra ética. A sua morada, o seu interior, a sua casa. O que você está colocando aqui dentro, como que você vive diante de Deus. Porque moralmente falando, eu posso ser perfeito na sociedade. Um bom pai de família, entre aspas, um bom esposo, um bom funcionário, mas aqui dentro do meu coração eu estou todo destruído, cometendo coisas que vocês não enxergam, que vocês não veem. Então aí Jesus, percebendo que no aspecto exterior ele estava cumprindo a lei, então Jesus vem e propõe para ele o último mandamento, não cobiçarás. Porque a cobiça habita o coração. Dificilmente você consegue, tem homens que são cobiçosos no coração, você não consegue vislumbrar isso para fora. Então Jesus vai e fala no verso 21, disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, se é que dá, mas se você quer, então te falta uma coisa, o que é impossível pela lei, vai lá, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Então desembarace de tudo, largue tudo e vem e me segue. Aí eu imagino que a ficha dele caiu. Aí ele percebeu o quanto que ele estava agregado e o quanto que ele já era servo das riquezas
e o quanto que ele já era escravo das riquezas. É o que Jesus disse outrora. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Você tem que saber lidar com a questão do dia, com as suas riquezas. Senão, no processo, é uma linha muito tênue. Você acaba servindo a Mamon. O dinheiro vai te escravizando. Ele é um principado. Ele é uma potestade. Se você lê Jesus, lê Apocalipse, você vai perceber que o dinheiro vai prendendo as pessoas. Você passa a ser escravo dele. Ele passa a ser um Deus na sua vida. É por isso que Jesus o coloca dessa forma. Tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se o quê? Triste, por ser dono de muitas propriedades. Ok, a ficha dele caiu. Esse cara foi para o céu? Não sei. A vida vai mostrar. Eu não vi a sequência. Ninguém viu a sequência. Naquele momento, com certeza não. Ele saiu triste. Porque o coração dele estava literalmente nas riquezas. Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Ele caiu dentro do texto de Timóteo. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o que está acontecendo na terra hoje. O amor ao dinheiro vai matando a alma, vai matando os que estão no seu entorno, vai matando o ambiente, vai matando tudo. É a ganância, a sede de poder. Ele sai. Mas pode ser que no futuro ele tenha se convertido. O que eu sei é que o chamado está sendo feito para mim e para você. Aí nasce uma discussão, né? Então disse, verso 23, Jesus aos seus discípulos. Jesus aproveita esse gancho e diz, olha, em verdade vos digo que um rico, e o rico que está para além da questão de ter alguma coisa. O rico é aquele que ama as suas riquezas, que faz dela o seu Deus, que não enxerga mais ninguém e que vive só nessa terra para as glórias dessa terra. Um rico dessa forma dificilmente entrará no reino dos céus. Não está dizendo que é impossível, está dizendo que é dificilmente. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E aí Jesus usa essa metáfora, né? Um animal grande, a metáfora, um animal imenso, grande o camelo. Eu vou colocar aqui um buraco de uma agulha para nós mesmos, uma agulha de costura mesmo, eram um pouquinho maiores as agulhas deles que as nossas, mas com aquele buraquinho ali, tem como um camelo passar ali humanamente falando? Não, é impossível. Então Jesus está falando que é impossível alguém servir as riquezas e conseguir também servir a Deus. Alguns acham que essa agulha aqui não é algo como agulha de costurar, mas era uma portinha que tinha nos grandes muros das cidades de segurança, onde um camelo, quando vinha de lá para cá, ele não conseguia passar por essa agulha. Carregado, não conseguia entrar. Era questão de segurança, ou seja, só passava por essa agulha, esse buraco no muro, de joelhos. Não nos interessa o que era aqui. O importante, Jesus está dizendo, é impossível você servir às riquezas, se tornar o seu Deus e você ao mesmo tempo servir a Deus, servir ao reino. Você vai estar dividido. Por exemplo, assim como era difícil para Paulo, que se tornou eunuco por amor ao reino de Deus, por exemplo, seria difícil para Paulo montar um estabelecimento. Paulo vai ser dono de uma padaria. Não tinha como Paulo ser dono de uma padaria e fazer a obra que ele fazia. Era impossível daquela forma. Para Paulo ser o Paulo que ele foi na história, ele tinha que ser um homem desapegado de tudo. E foi isso que ele fez na história. Verso 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Aí vem a resposta de Jesus. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Mas para Deus tudo é possível. Então pronto. Todos podem ser salvos. E aí você pode saber, você vai aprendendo a lidar com essa riqueza. Você que tem os bens deste mundo, tenha-os sem possuí-los no coração. E não tenha somente benefício próprio. Abra a mão ao aflito, ao necessitado, ao pobre, à viúva e ao órfão. Por favor, não deixe esse dinheiro ser o seu Deus daqui para frente. Volte-se para Deus. Verso 27. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo que os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai,
ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes nesse século e ainda no futuro herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Ou seja, você percebe nesse momento, no verso 28, que os discípulos aqui, eles, mesmo Jesus já estando quase chegando em Jerusalém, para a última semana dele em Jerusalém e ser morto, os discípulos ainda carregavam aquela esperança de que Jesus teria um reino na terra. Ou seja, mas Senhor Jesus, nós estamos te seguindo, nós deixamos tudo para te seguir. Quer dizer que quando o Senhor de fato liderar e ser rei de Israel, o Senhor não vai dar uma casa para nós não vamos ter nossos postos de trabalho, nós não vamos ser isso, ser aquilo. Não, Jesus, como é que vai ser conosco? Aí Jesus fala assim: vocês não entenderam nada, meu Deus do céu. Aí ele fala que quando ele vier na glória, na regeneração de tudo, na consumação de tudo, nós que cremos, não só eles, nós estaremos reinando com o Senhor desde sempre, assim como nós já reinamos em Cristo, nós já passamos da morte para a vida. E Jesus fala mais: e para vocês que deixaram a casa, o pai, a mãe, o irmão, a esposa, para me seguir, pode ter certeza que ainda neste tempo vocês vão experimentar isso. Vocês receberão 100 vezes mais, muito mais. E de fato, aqueles irmãos, o que eles acharam de amigos no caminho, de casas para acolhê-los, para abrigá-los nos momentos de perseguição, de refúgio, foram muitas. E Jesus fala assim: e ainda no futuro, o futuro que é sempre hoje, vocês terão a vida eterna, receberão a coroa da vida. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Então Jesus está mostrando que a nossa caminhada ainda é para além da sepultura. E mais uma vez eu faço um apelo para mim, para você que está ouvindo. Desapegue. Aquele que anda no caminho do Evangelho, ele tem que andar livre, leve e solto. Ou seja, você vai deixar de ter a casa como eu tenho essa casa aqui? Não, não é isso não. Não ponha seu coração nessas coisas não. Usufrua de tudo para a glória do Senhor. Mas por favor, não usufrua só em seu benefício próprio. Abra o coração para a alma e aprenda a amar. E não se torne escravo do dinheiro. Fique atento nas palavras de Jesus. Vamos orar nesse instante. Em nome de Jesus. Pai, obrigado por mais esse momento, mais esse vídeo. Obrigado por todos que estão agora lendo a Tua palavra. Faz cair a ficha de cada um. Abra os nossos olhos para compreendermos os mistérios do Senhor. Dê-nos percepções espirituais, discernimentos. Abra o nosso coração para amar, Pai. Esvazia-nos de nós mesmos. Tira-nos todo o acúmulo do dia, da semana, dos meses, de ódios, mágoas, ressentimentos, de apegos aos bens deste mundo, às vaidades, às performances. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe nos tornarmos, Pai, escravos do dinheiro, apaixonados pela riqueza. Nós não queremos colocar o nosso coração nesses tesouros aqui na terra. Não, Pai. Ensina-nos a amarmos e ajuda-nos a te servirmos de todo o nosso coração. Ajuda-nos a investirmos em nossas casas, a investirmos nos nossos filhos, a falarmos do reino para eles e plantarmos nele essa semente eterna, para que dê fruto para a glória do Senhor. Agora abençoe cada um, abençoe cada casa que está ouvindo a Tua palavra, abençoe o nosso Brasil, abençoe as nações neste momento de pandemia. Ó Deus, lida com cada um deles, humilhe o coração de cada um, para que todos voltem a se reunir e se amarem, se unirem em torno, Pai, do bem comum que é a vida. Ajuda-nos, Pai, a servirmos-te de todo o nosso coração e livra-nos de toda peste, de toda doença, de toda enfermidade. Abençoa o nosso pão, abençoa a nossa água, livra-nos, Pai, das enfermidades. Livra-nos e que a paz do Senhor encha cada coração e que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença. Livra-nos do homem mau e sanguinário e guarde-nos, Pai, guarde as nossas casas no amor do Senhor, no poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém, amém. Vá lá, se inscreva no nosso canal e participe. Deus te abençoe.